Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o estudo de Direito Empresarial 3, Bad Hair Day, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, hoje é a nossa aula de número 11. Lembrando que essa contagem de aulas é de acordo com o dia que começou as aulas. Então, hoje seria o nosso, se nossa aula fosse presencial, seria o nosso 11º encontro presencial. Além disso, nós tivemos 2 aulas extras para complementar aí a nossa carga horária exigida de 80 horas extras. Então, gente, hoje nós vamos continuar aquilo que a gente estava tratando na última aula, que é a unidade 3, que trata da letra de câmbio. E na última aula, nós estávamos falando, nós encerramos o item 3.11, que trata da entrega, da retenção do título, né? Quando a letra de câmbio ela é levada para aceite, se o aceitante reter esse título, retiver, se existe direito de arrependimento ou não. E hoje nós vamos começar no item 3.12, que é o item que eu considero talvez seja o mais importante aí, sobre tudo que nós falamos sobre a letra de câmbio, que é sobre os efeitos da aceitação ou não aceitação do título, dos efeitos do aceite na letra de câmbio, né? O que acontece quando o sacado apõe sua assinatura e aceita a letra de câmbio? Gente, acontece uma coisa muito importante, ele passa a ser o devedor principal. Porque quem emite o título é que é o devedor do título. Só que quando ele dá a ordem para o sacado pagar, e o sacado, que não é obrigado a aceitar, mas ele aceita essa ordem, ele vira o devedor principal. E o sacador vira um devedor corresponsável. Ele só vai ser chamado a pagamento se o sacado não pagar. Então, gente, o sacado passa a ser o devedor principal da obrigação e comprometido diretamente pelo pagamento. Olha como a figura do aceite é importante. Lembrando, ele não é obrigado a aceitar, mas a partir do momento que ele aceita, que ele apõe sua assinatura, ele vira o devedor principal da obrigação. E o sacador passa a ser o devedor subsidiário. Só vai ser chamado ao pagamento se o devedor principal não pagar. Então, gente, a partir desse momento da figura do aceite, o sacado vira o devedor principal e os outros, todos os outros que figuram na relação, só vão ser chamados a pagamento se o sacado, se o devedor principal não pagar. Detalhe que vocês só vão esclarecer na próxima aula que a gente falar do protesto, mas ele pode ser cobrado independentemente de protesto. Gente, todo devedor principal do título, isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Ele pode ser cobrado judicialmente independente de protesto. O protesto não é um requisito para a cobrança do título. Isso em relação ao devedor principal. Mas em relação aos co-devedores, aos co-obrigados, a lei exige esse ato formal do protesto para que haja sua cobrança. Então, o devedor principal não precisa de protesto para ser cobrado, mas os co-devedores vão precisar sim de protesto para serem cobrados. Bom, quando o sacado, que é o devedor principal, aceita o título e paga, ele libera os outros devedores do pagamento. Ele não vai poder promover ação de regresso contra ninguém. Ele não é o devedor principal, a obrigação não é dele, então se ele pagou, ele não vai poder cobrar de mais ninguém, tá? A ação de regresso, ela só é promovida por aquele que não é o responsável direto pelo pagamento, um endossante, por exemplo, né? Um endossante que paga, ele passa a ter direito de promover a ação de regresso contra os outros responsáveis pelo pagamento. Mas quando o pagamento é feito pelo devedor principal, não existe esse direito. E um outro efeito do aceite também é que o prazo prescricional de cobrança do sacado do devedor principal é maior. Nós vimos que o prazo prescricional de cobrança dele é de 3 anos, dos co-devedores é de 1 ano.
Então, esses são os efeitos aí do aceite. E quais são os efeitos se o título não for aceito? Se o sacado, na hora que o título for levado para ele apor o aceite, ele fala assim, não aceito, não vou assinar. Para ele não vai surgir obrigação nenhuma, porque ele não tem obrigação de aceitar, ele não vai participar do título, não vai nascer nenhuma relação cambial em relação a ele, tá? Entretanto, tem alguns outros efeitos previstos na lei. O que acontece com esse título? Se esse título for levado a protesto por recusa de aceite, o vencimento desse título, que podia ser daqui a 30 dias, 60 dias, vai mudar. Ele vai passar a ser de vencimento à vista. E aí, quem vai ser o responsável pelo pagamento? O sacador. Lembra que o sacador que criou o título e deu uma ordem de pagamento para o sacado? Vamos supor que essa ordem de pagamento seja para o vencimento daqui a 30 dias. O sacado não aceitou. E aí, o credor do título protesta o título por recusa de aceite. Esse título, a partir de agora, tem vencimento antecipado. Quem é responsável por esse pagamento? Quem emitiu o título, o sacador, tá bom? Então, gera esse efeito, que é um efeito grave, né, no título de crédito aí, que é o vencimento antecipado. Vamos supor que a letra fosse para vencimento daqui a um ano, ela vai vencer no ato. Outra coisa, todo mundo que assinou o título de crédito, que seja corresponsável pelo pagamento, né, avalista do sacador, algum endossante, vão ser responsáveis aí por esse pagamento antecipado, não só o sacador, porque é um efeito produzido a lei prevê esse efeito, desde que haja o protesto, o título vai vencer antecipadamente e todo mundo que é responsável pelo pagamento vai ter que assumir essa obrigação antecipadamente, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, esse efeito não nasce imediatamente, né? Não basta que haja recusa. Tem que haver um ato formal, que é pegar esse título e levar lá no cartório para que ele seja protestado. E aí, o motivo do protesto será a recusa do aceite. Então, não tem como produzir esse efeito se não houver a prática desse ato formal pelo credor, tá? Na hora que eu for no cartório, se o tabelião me perguntar qual foi o motivo da aceitação. Não, gente, eu não tenho que expor o motivo, só tenho que falar que houve recusa do aceite. É a única coisa que eu tenho que falar no cartório. Não interessa quais foram os motivos. Se o sacado se recusar a pôr o aceite, eu posso procurar um cartório de protesto de títulos, protestar por recusa de aceite. Independente do motivo, esse título vai vencer antecipadamente e todas as pessoas, né, que tiverem assinado o título, o sacador ou endossantes ou avalistas do sacador ou avalistas dos endossantes, terão essa obrigação de pagamento antecipado do título, certo? E aí a gente vai para o nosso último item da letra de câmbio, lembrando que a gente vai falar bastante dela ainda, principalmente quando a gente tratar da nota promissória, que é o nosso item 3.13, que trata do aceite qualificado. Bom, o que seria um aceite qualificado? Houve alguma mudança, houve alguma alteração em alguma condição. Porque o aceite simples, eu assino e aceito a ordem do jeito que ela veio. Se esse aceite é qualificado, é porque na hora que o sacado foi aceitar, ele modificou alguma coisa dos termos da ordem original. E a doutrina costuma dizer que este aceite qualificado, ele pode ser subdividido em dois, que é o aceite limitativo e modificativo. O que é um, o que é outro? O aceite limitativo é aquele que altera o valor. Fala, olha, eu aceito, mas a ordem é de 5.000, eu aceito só 2.000, né? Ou eu aceito para mais, né? Eu posso aceitar mais ou aceitar menos, né? Não, eu aceito, não é só 5.000, eu aceito 6, eu posso alterar aí essa ordem, né?
Esse é o aceite limitativo, quando eu modifico o valor. Existe também o aceite chamado de modificativo. Aquele que eu não vou alterar o valor, mas eu vou alterar, por exemplo, a data de vencimento, o local de pagamento. Eu vou alterar alguma outra cláusula que não seja relativa ao valor. Então, assim, não existe dúvidas que pode haver o aceite qualificado, modificativo ou limitativo. Bom, qual é a discussão doutrinária a respeito disso? O que pode acontecer com o aceite qualificado aí e que causa divergência doutrinária? Bom, quando eu modifico o aceite, quando eu modifico a ordem de pagamento, essa modificação pode equivaler a uma recusa para as demais pessoas que participaram do título. Pensa ali, né? Se eu sou um avalista, se eu sou um endossante e eu me comprometi pelo pagamento de toda a ordem de pagamento. Aí vem alguém lá na frente e fala assim, não, eu não vou pagar tudo, eu vou pagar só uma parte. Eu aceito pagar só 1.000. E aí, quais são os efeitos que essa alteração do aceite vai causar nas outras pessoas que participaram da ordem? É isso que é a discussão e é isso que a gente precisa pensar. Por quê? Porque uma parte da doutrina, gente, diz que nessa situação haveria uma recusa parcial do aceite. Pensa, eu modifiquei, então eu na verdade estou recusando, eu estou apondo uma recusa parcial do aceite. Qual seria a consequência disso? O credor, o beneficiário da ordem, ele só vai poder exigir dos co-devedores essa diferença. Ele não vai poder cobrar dos co-devedores tudo, né? Ele vai poder cobrar só essa diferença aí de valores. Já existem outros autores que falam que a partir do momento, né, que eu aponho, que eu modifico esse aceite, haveria um vencimento antecipado da obrigação, pois houve uma recusa do aceite. Aí você teria que protestar por recusa de aceite e aí ele vai gerar o vencimento antecipado da dívida, né? Então, assim, existe essa divergência aí doutrinária, né? Então, nós não temos casos judiciais para eu colocar para vocês, para eu exemplificar o que os tribunais decidiram, porque, como eu disse para vocês, né, a letra de câmbio nunca foi adotada aí no nosso ordenamento jurídico, mas a doutrina aponta essas questões aqui, né? Então, nesse caso, houve uma recusa parcial, então eu vou poder cobrar dos co-devedores, né? Só a diferença do valor que não foi aceito. E o devedor fica responsável aí pela parte que ele aceitou. Então, pensem a respeito disso, né? Lembrando aí que é uma discussão realmente a nível doutrinário, que nós não temos casos nos nossos tribunais, porque a letra de câmbio não chegou a ser utilizada aí no nosso ordenamento jurídico. Bom, e o último item, na verdade, tem mais um item para a gente tratar antes da gente encerrar a letra de câmbio, que é sobre a cláusula não aceitável, que está no item 3.14 do roteiro de vocês. O que seria essa cláusula não aceitável? É uma cláusula que eu vou inserir, é facultativa, né? Eu vou inserir se eu quiser na minha letra de câmbio, e essa cláusula vai impedir que a letra de câmbio seja levada para o aceite antes da data de vencimento. Como assim? Eu vou colocar assim, ó, cláusula não aceitável. Vencimento, dia 20 de outubro, cláusula não aceitável. O que acontece quando eu insiro essa cláusula na minha letra de câmbio? Esse título, ele não pode ser levado apresentado para pagamento antes da data de vencimento, tá? Então, assim, e se tiver o aceite? Se tiver o aceite, a pessoa vai ter que esperar lá o dia 20 do mês que vem para levar para ela aceitar. Então, o que na verdade essa cláusula faz? Impede aquele efeito que nós discutimos, que é se você apresentar para o aceite e o sacado se recusar a pôr o aceite,
eu não vou poder levar no cartório de protesto para gerar aquele efeito de vencimento antecipado. Então, essa cláusula não aceitável, ela é bastante importante em situações de vencimento da letra a longo prazo, né? E aí eu tenho que deixar claro, quando eu emito a ordem de pagamento, eu falo, olha, você só vai lá no dia do vencimento para pegar o aceite, não leva antes, porque tem a cláusula não aceitável, tá? Então, essa cláusula, gente, é lógico e evidente que ela não vai poder ser colocada naquelas letras com vencimento a certo termo da vista, porque nós já vimos, né, que nesse caso, nas letras a certo termo da vista, elas têm que ser levadas antes para começar a contagem da data de vencimento. Então, não pode ser nesse tipo de letra de câmbio. E a lei também fala que eu não vou poder colocar essa cláusula não aceitável quando a letra for pagável num domicílio diferente, né, do domicílio do sacado, em lugar de verso. Por quê? Porque essa pessoa que mora em outra localidade, que vai receber a ordem de pagamento, né, que ficou comprometida aí no pagamento, ela precisa saber se houve aceite, se não houve aceite, né? Então, é importante aí, nessas duas situações, né, e a lei é expressa nesse sentido, e isso está no artigo 22 da lei, que não vai poder haver essa cláusula não aceitável nesses dois tipos de letra de câmbio. E assim, gente, a gente encerrou a letra de câmbio. Na verdade, como eu disse para vocês, a gente vai voltar a falar sobre ela, né, em várias situações, mas lembrando também da figura do aval, da figura do endosso, né? Então, tudo aquilo que nós falamos sobre endosso, sobre aval, aplica-se aqui à letra de câmbio. Então, vamos ficar por aqui em relação à letra de câmbio e vamos falar agora mais um pouquinho na unidade 4 sobre vencimento. Na verdade, o título da unidade 4 é vencimento, pagamento e protesto. Vamos então voltar aí e conversar mais um pouquinho a respeito do vencimento, né? Porque lá dentro da letra de câmbio eu só expliquei para vocês quais eram os tipos de vencimento da letra de câmbio. Aqui nós vamos falar de um modo geral. Então, o que é vencimento, né? É aquela data a partir da qual o título se torna exigível. Na verdade, o vencimento, gente, de um título, ele deve ser único, possível e deve estar dentro de uma das modalidades previstas na lei, né? Então, é a partir da data de vencimento, gente, que, em geral, o título é exigível e que vai ser iniciada a contagem aí para a ação executiva. Então, é o vencimento, gente, que, regra geral, define a contagem do prazo prescricional, bem como, né, se vão incidir juros, se não vão incidir juros, se eu vou poder cobrar juros, é a partir da data de vencimento, regra geral, que eu vou definir o que eu preciso para a cobrança daquele título. Então, gente, existem algumas regras especiais sobre vencimento e são sobre essas regras que nós vamos conversar de agora em diante. Primeiramente, gente, é que nas letras de câmbio não são admitidos vencimentos sucessivos, 30, 60, 90, 120. É um vencimento único, tá? Então, nas letras de câmbio, não se permite vencimentos sucessivos, igual no cheque, 30, 60, 90, 120, tem que ter um vencimento único. E a LUG fala que é nulo o título que contenha vencimento diferente ou sucessivo. Bom, gente, o vencimento também, uma outra regrinha sobre o vencimento, é que ele não é admitido nos títulos que tenham, toda vez que o vencimento for condicionado ou impreciso, é nulo, gente. O vencimento, como eu disse, ele tem que ser certo, tem que ser determinado
e tem que ser dentro de uma das formas estabelecidas pela lei. Então tem que lembrar sempre disso. Então quando vocês estiverem aí como réus numa ação de execução, vocês têm que pegar o título e examinar esse título, né? Olha, o vencimento está certo? Existe um vencimento lá em cima, outro vencimento lá embaixo? Esse vencimento é nulo, não é? Ele está dentro de um dos tipos de vencimento previstos na lei? Então, essa é uma primeira observação aí em relação ao vencimento. Outra coisa, a doutrina costuma dizer que tem o vencimento ordinário e o extraordinário. O que é o vencimento ordinário? Vencimento ordinário é aquele que se vence uma vez fim do prazo determinado, né? Estipulado lá no título de crédito, que são aqueles que nós acabamos de ver, que é o vencimento à vista, vencimento a dia certo, a certo tempo da data e a certo tempo da vista. Então, nós já vimos que o vencimento da letra de câmbio, que nós estamos falando dentro do contexto da letra de câmbio agora, né? Que a LUG estipula 4 tipos de vencimento normais, comuns, que a letra será exigível a partir daquela data de vencimento, né? Que são a vista, a dia certo, a certo tempo da vista e a certo tempo da data. Bom, só que existe um outro tipo de vencimento que nós também já falamos, mas nós apenas não especificamos, né? Que é o chamado vencimento extraordinário ou antecipado. O que é o vencimento extraordinário ou antecipado? É aquele que nós vimos que vai ocorrer pela falta ou recusa de aceite. Então, todas as vezes que houver a falta ou recusa de aceite, o vencimento vai ser extraordinário ou antecipado. Só que existe mais uma modalidade prevista na LUG. Quando houver falência do aceitante ou do sacador. Toda vez que for decretada a falência, que é regida por uma lei especial, que é a Lei 11.101 de 2005, houve a falência do aceitante, que é o devedor principal, ou do sacador, que em algumas situações, se não houver aceite, ele também é o devedor principal, aí nessa situação o título vai se vencer antecipadamente, aí não precisa de protesto, a falência é um ato público, tá? Isso, gente, está previsto na LUG lá no artigo 43. Só que nós vamos ter que examinar esse artigo 43 com bastante cuidado, porque há uma divergência doutrinária em relação à aplicação desse artigo 43. Porque o artigo 43 diz assim, ó. Vamos ver, artigo 43 da LUG. O portador de uma letra pode exercer os seus direitos de ação contra os endossantes, sacador e outros coobrigados no vencimento, tá? Se o pagamento não foi efetuado, mesmo antes do vencimento, ou seja, quais são as hipóteses de vencimento antecipado ou extraordinário? Ele está falando quais são as hipóteses. E ele coloca 3 hipóteses. Primeira hipótese, se houver recusa total ou parcial de aceite. Esse não tem nenhuma dúvida, a gente já tinha até falado sobre isso. Em havendo recusa total ou parcial do aceite, o credor vai até o cartório de protestos, vai protestar esse título e aí esse título vai vencer antecipadamente. A dúvida são sobre as 2 próximas situações. Segunda situação. Nos casos de falência do sacado, quem que é o sacado? Quem vira o devedor principal. Quer ele tenha aceite, quer não, de suspensão de pagamentos do mesmo, ainda que não constatada por sentença. Então, falência do sacado. E terceiro, nos casos de falência do sacador, de uma letra não aceitável. O que é uma letra não aceitável, gente? Vamos lembrar aqui lá da nossa última aula, é aquela que eu ponho a cláusula não aceitável, né? Aquela que não pode vencer antecipadamente. Qual é a dúvida
a respeito disso? Lembra lá quando a gente começou a tratar de letra de câmbio e eu disse para vocês sobre as reservas e que haviam as reservas da LUG, alguns artigos em que o legislador falou, olha, nessa situação pode ser aplicada a legislação nacional? Então, no artigo 10 do anexo 2 da LUG, está escrito assim, fica reservada para a legislação de cada uma das altas partes contratantes a determinação precisa das situações jurídicas a que se referem os números 2 e 3 do artigo 43. O que são os números 2 e 3 do artigo 43? Vencimento extraordinário, né, ou antecipado, em caso de falência do sacado e em caso de falência do sacador. Qual é a divergência doutrinária que se tem a respeito deste assunto? Alguns autores entendem que todas essas três hipóteses previstas no artigo 43 de vencimento antecipado estão. Peraí, eu falei errado aqui. Alguns autores entendem que todas essas três hipóteses de vencimento antecipado estão plenamente em vigor. Outros autores entendem que estariam em vigor apenas duas, que é a falta ou recusa parcial do aceite e a falência do aceitante. A falência do sacador, de quem aceitou. E por quê? Porque, gente, nós temos a lei específica que trata do assunto, que é o Decreto 2044 de 1908, que lá no artigo 19, ele coloca que o vencimento antecipado acontece apenas pela falta ou recusa do aceite e pela falência do aceitante. Então, gente, eu concordo plenamente com essa última interpretação, porque lembra que eu disse para vocês que em caso de reservas da LUG, deveria ser aplicada a lei especial? E a lei especial fala que apenas haverá vencimento antecipado em duas situações. Se houver falta ou recusa do aceite e falência do aceitante, que é o sacado. Quer dizer que em caso de falência do sacador, a letra não é considerada com vencimento antecipado. E eu acho justo. Por quê? Porque o sacador, se tiver tido figura do aceite, o sacador não é mais responsável direto pelo pagamento da letra, né? Então, ele não poderia ser responsabilizado com esse vencimento antecipado aí do título. Mas, novamente, digo para vocês, né? São discussões que a gente tem que nunca vão chegar aí aos tribunais, são discussões a nível doutrinário, principalmente porque, né, a letra de câmbio não chegou aí, não temos exemplos práticos para a gente discutir e levar nos nossos tribunais para interpretação aí dos nossos tribunais. Bom, um outro assunto bastante interessante é sobre a prorrogação do vencimento. Eu posso prorrogar o dia de vencimento sem mudar o título? Assim, quando a gente fala em prorrogar, é assim, você vai lá hoje para cobrar esse título de crédito. Cheguei lá na casa do meu devedor e, olha, eu vim te cobrar. O vencimento é hoje, dia 20 de setembro. Ele fala assim, nossa, Roberta, eu não tenho dinheiro hoje, mas amanhã eu tenho. Você pode voltar amanhã ou você pode voltar daqui 2 dias? Me mostra um cheque, me mostra que ele vai receber o salário, fala, volta daqui 2 dias? Pode ser? Eu falo, tudo bem. Pode ser feito? Pode, gente, mas a lei, ela não abarca essa situação. Nosso direito, ele não admite o que é chamado de dias de perdão ou dias de graça. Dias de perdão ou dias de graça. Ou seja, não existe
tolerância para o cumprimento da obrigação. O que que isso quer dizer, gente? Quer dizer, gente, que se eu conceder esses dias extras para pagamento da letra de câmbio, eu estou concedendo por minha conta e risco. E qual pode ser a consequência disso? Pode advir, gente, uma consequência muito séria. Eu vou perder o meu direito de cobrar os codevedores. Por quê? Porque a lei, gente, determina que se eu fizer a cobrança no dia e esse título não for pago neste dia do vencimento, eu tenho 24 horas para procurar um cartório e protestar esse título. Se eu não protestar esse título dentro de 24 horas, eu perco o direito de cobrança dos codevedores do título. Lembrem-se, gente, eu só vou fazer isso se houverem codevedores, se houverem endossantes, avalistas dos endossantes, se houver sacador, né? Então, se não houverem codevedores no título, não justifica fazer o protesto. Por quê? Porque eu não preciso de protesto para a cobrança do devedor principal. A lei fala que o protesto só é necessário para a cobrança dos codevedores ou co-obrigados. Então, pensem comigo. Se eu conceder um tempo extra de pagamento do título, eu vou perder esse direito de cobrança dos devedores indiretos. Lembrando novamente também, não vou ter consequência alguma se não houverem devedores indiretos no título, tá? E se a gente ajustar essa prorrogação, só vale em relação a nós dois, a credor e devedor, ela não vai valer em relação a outras pessoas. Então, isso que eu falei para vocês, gente, está contido aí nos artigos 53 e 74 da lei, certo? E para a gente encerrar nosso assunto de hoje, vamos falar sobre a apresentação, que a gente já falou também um pouquinho lá atrás. Vamos entender o que é a figura da apresentação para a cobrança. Bom, a apresentação de um título para pagamento, ela tem que ser feita pelo portador legítimo, né? Se eu não sou o beneficiário da ordem, eu tenho que ter um tipo de endosso, pelo menos, né, que me torne portador legítimo. Então, eu irei procurar o devedor principal para que este pague aquela quantia discriminada no título, né? Então, novamente, o portador legítimo é aquele que meu nome está no título, está escrito lá, está nominal a mim, ou foi endossado a mim, mas meu nome está no título. Se meu nome não está no título, se eu não sou o beneficiário, eu tenho que ter um endosso mandato para eu poder receber esse valor que está constando no título. Bom, se eu apresentei o título para pagamento e este título não foi pago, ele deve ser levado ao tabelionato de protestos. O que é tabelionato? É o cartório de protestos. Existem cartórios de protestos de títulos, que são diferentes de cartórios de registros de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas. Então, eu vou ter que procurar um cartório de protestos e vou ter que falar, olha, eu quero lavrar um protesto por falta de... eu quero lavrar um protesto, né, por falta de pagamento ou por recusa de aceite, mas eu tenho que comprovar de algum modo que eu apresentei aquele título e aquele título, de alguma maneira, né, houve algum tipo de recusa, ou ao pagamento ou ao aceite. Eu também já tinha dito a vocês que quando se tratar de um título à vista, esse ato formal, que é da apresentação do título para pagamento, tem que acontecer em até 1 ano após a data de emissão. Mas são permitidas alteração aí desse prazo, né, pelo sacador, e ele pode ser reduzido pelos endossantes, conforme nós falamos lá atrás. Falamos também, né, que se tratar
de outro tipo de vencimento, se for uma letra dia certa, a certo tempo da data ou a certo tempo da vista, a apresentação, gente, ela deve ser feita no dia do vencimento, tá? Então, ou, né, no máximo no dia posterior ou 2 dias posteriores, para eu não perder o meu prazo de ir no cartório e protestar esse título por falta de pagamento. Depois eu vou conversar bastante com vocês em relação aí a esse tempo, se ele seria de um dia útil ou de 2 dias úteis. Guarda essa informação que a hora que a gente chegar no protesto a gente vai falar sobre isso. Bom, que mais que é importante sobre a apresentação? Aqui também, em relação à apresentação, gente, a LUG adotou uma das reservas previstas no artigo 5º do anexo 2 da LUG, que fala assim, em relação às letras pagáveis no seu território, o portador deverá fazer a apresentação no próprio dia de vencimento. Então, eu teria que ir no dia de vencimento. Aí, apesar dessa reserva, gente, o decreto específico, que é o decreto 2044, lá no artigo 20, né, ele exige a apresentação no primeiro dia útil imediato. Ele fala assim, olha, a apresentação não precisa ser no dia do vencimento, ela pode ser no primeiro dia útil imediato, tá? Então, assim, então existe essa certa divergência, mas aí também acaba indo pelo princípio da menor onerosidade, né, e sendo aplicado aí o decreto 2044, que ele pode ser levado ou no dia do vencimento ou até um dia útil imediato. Bom, esse prazo, gente, pode ser prorrogado se houver um caso fortuito ou força maior, né? Mas aí a LUG trata quais são os casos de fortuito e o que você deve fazer se ocorrer um fortuito, quais são as providências que devem ser tomadas, inclusive se o fortuito durar por mais de 30 dias, né? Como é que você vai comprovar que houve esse fortuito, né? E o que você vai fazer em relação a isso? Bom, gente, se eu não cumprir esse prazo aí de apresentação, né, e a única consequência que eu vou ter, conforme nós conversamos lá atrás, é que eu não vou poder cobrar os meus devedores indiretos, os meus codevedores. Porque a LUG fala assim, olha, você tem que apresentar no dia do vencimento ou até um dia útil após a data do vencimento. E esse título tem que ser levado a protesto um dia após a data de vencimento. Por isso é que se discute se esse prazo seria, a partir da apresentação, um dia ou 2 dias úteis. Então, se eu não obedeço esse prazo, eu ainda vou ter o direito de cobrança do devedor principal, mas eu vou perder o meu direito de cobrança dos chamados devedores indiretos do título. Então, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, gente, quando a gente entrar aqui no protesto. A gente vai voltar nesse assunto. Não se preocupem, eu sei que parece um pouquinho confuso, mas é justamente pela falta de utilização da letra de câmbio, a gente não consegue visualizar muito o título e acaba ficando difícil para a gente raciocinar, né, como é que seria isso na prática. Muita gente não sabe nem o que é cartório de protestos, mas fiquem tranquilos, tá? Quando a gente chegar em protesto, a gente vai passo a passo e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês e um pouco mais visível. Então é isso, amores. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente começa no item 4.3, a gente vai tratar do pagamento. E logo depois que a gente falar do pagamento, quais são as espécies de juros, como é que se prova o pagamento, aí sim a gente chega no protesto e é uma aula que eu gosto muito, principalmente quando presencial, que todo mundo tem uma dúvida sobre o protesto, né? Como, mas eu fui protestado, quais são as consequências, né? Mas a gente vai tentar esclarecer bem e falar bastante sobre o protesto nessas aulas. Então, muito obrigada a vocês, fiquem com Deus e bom descanso a todos.